E hoje nós tiramos a ficha da Mari. Nós estaremos orando com a Mari pela Maria, Giovanni, Camila e Natália. Vamos lembrar de orar também nos nossos lares. Se você puder, se coloque os joelhos para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por tão boas circunstâncias, podermos nos encontrar na tua casa para mais uma vez ouvir a tua voz, a tua palavra e aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por todos os filhos teus que aqui chegou, aqueles também que se encontram a caminho, que o Senhor nos traga em paz e segurança e juntos possamos elevar a Ti um culto de louvor e adoração, pois só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Abençoe cada um de nós, abençoe também a pregadora, que o Senhor possa usar as lábios da irmã Marta, para que ela venha falar inspirada pelo poder do teu Santo Espírito, que a mensagem de hoje também possa encontrar um lugar especial nos nossos corações. Abençoa também a Mari, ela que tem orado por algumas pessoas, provavelmente seus familiares. O Senhor também abençoa cada pessoa que desta ficha de oração intercessória. E abençoa também a Mari, para que ela seja um testemunho vivo para essas pessoas. Que o Santo Espírito faça uma obra transformadora na vida dessas pessoas e elas sintam o desejo de entregar seus corações nas tuas santas mãos. Abençoa também a tua igreja, todo o teu povo. Prepara-nos, ó Pai, para muito em breve vivermos uma eternidade com o Senhor. Essas bênçãos nós te rogamos e já te agradecemos com perdão dos nossos pecados. E em nome e por amor de Jesus. Amém.
acho que a gente nunca vai dormir. Porque o misericórdia de Deus não permite que esse tipo. Porque aqui estão cheios de anjos bons, nos protegendo e nos guardando. Mas a Bíblia fala também que o diabo ele anda ao redor, né? Ou seja, ele está também tentando destruir as nossas vidas. Então, irmãos, o momento que nós estamos vivendo é muito sobre os últimos dias desse ano. Vocês têm percebido como as coisas ruins têm acontecido cada vez com mais frequência? Crimes bárbaros, né? Crimes horrorosos. Fica assustado, né? Quando liga a televisão. Quando lê o jornal, só notícia ruim. É apavorante. E as pessoas estão morrendo também subitamente. Vocês perceberam isso? Né? Meninos jovens, rapazes, moços, né? Meninos de 10 anos de idade, tendo um infarto. As coisas estranhas. Né? E nós vemos nisso aí, irmãos, que o diabo está dominando o mundo. E que Deus está retirando. Eu vi há algum tempo atrás, como a gente gosta de jornais de manhã, e eu vi uma notícia que eu fiquei tão assustada com a ação desse rapaz, que quando eu volto eu lembro disso. Vi uma senhorinha de 83, 86 anos, né, andando assim na rua, e ele vinha do outro lado, e quando a senhorinha passou, ele pegou a senhorinha, e ela caiu ali no chão, né, teve realmente a soberana, né, e assim, mas ele não era nada. Sem motivo, não, pior, não era bandido, não era nada. Quando foi ver, era um professor de campo de uma escola, sabe? E ele disse que, porque ele já está cansado de sofrer preconceito, a boninha não falou nada, tadinha. Ela não anda assim na rua, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas estão perturbadas, elas estão entregues ao diabo. Então, irmãos, de agora em diante, as coisas assim, elas são muito. Nós vamos ver coisas cada vez piores. Eu falo sempre com meu marido, que eu estava investigando a coisa, irmão, coisas terríveis vão acontecer neste mundo. E nós precisamos estar seguros sobre as asas de Deus. É tempo de tomarmos decisões sérias, se nós quisermos ser salvos. Antes de iniciar, vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir a querida irmã que está na hora com a gente, a outra querida irmã também leva oração. E hoje eu vou pedir o nosso jovem, nosso querido amigo, que leva em oração, clamando a Deus pelo seu Santo Espírito conosco. Se puder ajoelhar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa de oração. Amém. Obrigada, Senhor, por Deus, Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, que nos ama, mesmo sem nós merecermos. Toma a tua igreja nas tuas mãos, visita cada família nessa noite, Pai. Abençoa a irmã Marta, o seu Santo Espírito, Pai, esteja sempre com ela, Deus. E que tudo que for dito, falado, esteja pelo seu Santo Espírito. Toma nossas vidas nas tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez ir até a sua Santa Casa. Senhor, nós entramos aqui vazio, mas que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, Pai, e levar o seu amor e a tua graça lá fora para aquelas pessoas que ainda não conhecem a sua palavra. Abençoe a pregadora nessa noite, que ela possa falar através de ti, e que tudo possa servir de lição para a nossa vida. Nós podemos tomar uma decisão e mudar completamente a nossa vida, e vivermos para ti, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em vosso nome santo de Jesus. Amém. Amém. Não agora é a besta. Nós vimos ontem, nós conversamos um pouquinho a respeito da primeira mensagem angélica. E diz a palavra de Deus no Apocalipse 14.
evangelho eterno para pregar a toda a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, clamando com grande voz, temei a Deus, dai glória, porque é vinda a hora do quê? Do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa primeira mensagem angélica que teve início a pregação era em 1844, quando começou o juízo, é chegada a hora do seu juízo. E é uma lembrança nossa que vivemos hoje, nós estamos passando pelo período do juízo investigativo. Foi o que nós vimos ontem. Vimos sobre as coisas que têm acontecido, sobre como essa pregação deve ocorrer. E hoje nós vamos ver, irmãos, a segunda mensagem angélica. Vamos ver se vai funcionar, né? Agora parece que vai. Não, então você vai ter que passar aí para gente. Acho que foi. É isso, eu estava apertando o lugar errado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo o quê? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber no vinho da ira da sua fornicação. Quem é Babilônia? Babilônia no passado a gente conhece bem a história, né? Vocês lembram a história de Babilônia de Daniel? De Nabucodonosor, aquele rei poderoso, né, de todo o império, veio o império que dominava toda a terra conhecida na época. Um homem de muito poder, de muita fama, um homem que as pessoas temiam, e Babilônia era a capital do seu império. Naquela época, irmãos, Babilônia tinha mais de 200 mil habitantes. Isso é muita coisa, não é verdade? Quantos habitantes tem essa história aqui? 640. Pois é, acho que nós vamos diminuir um pouco, né? E a gente vê que Babilônia era uma meia de fora. Para a época, era algo que era uma metrópole, né? Todas as nações vinham para Babilônia para aprender e para adorar os deuses de Babilônia. Babilônia era muito rica, muito poderosa, possuía um exército imenso, temido pelas outras nações. E foi esse exército que entrou lá em Jerusalém, vocês lembram da história? Destruiu o templo de Deus e levou muitos israelitas como escravos, entre eles quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que permaneceram fiéis a Deus. Uma das características de Babilônia era que Babilônia era uma cidade muito rica, de muitos deuses. E eles tinham o hábito assim, quando eles dominavam uma nação, eles também abraçavam, de certa forma, os deuses daquela nação. E eles então também adoravam. Era uma confusão de deuses. A gente vê isso muito em Daniel, né? Nabucodonosor, ordenando que eles adorassem a estátua, né? E jogando o povo da fornalha ardente, e adorando que ele fosse adorado, ordenando que ele fosse adorado. Hoje a gente vê assim, que tinham muitos deuses. E Babilônia era conhecida pelo seu poder, pela sua piedade e pela sua justiça. E a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que essa situação de Babilônia ela vai se repetir no mundo nós vemos. Como é que é o nosso mundo hoje, irmãos? Como é que é a Babilônia espiritual? Nós não temos mais Nabucodonosor, né? Tem grandes reis, mas Babilônia no Apocalipse hoje é um símbolo do quê? Quem lembra da profecia? Vai ser o juízo. Confusão, Babilônia. E hoje nós temos religião para todo gosto, para todo tipo. Não é verdade? Cada placa de igreja tem nomes que a gente não sabe se ri ou se chora. Né? Cada um com um tipo de adoração. Outro dia, meu filho, ele gosta muito de me assustar com certas coisas, ele agora às vezes manda para mim uns vídeos, né? Eu outro dia mandou um vídeo tal de sapatinho de ouro. Eu falei, o que é isso aí? Vocês estão rindo, você já viu esse vídeo, né? Esse ouro, que abominação. Que coisa terrível. Outro dia tinha um lá do povo da igreja, o povo rodando, e de repente uma senhora pega o saia, o bicho cai, e vem um outro senhorio correndo, mas você tinha polícia na minha frente, com um pano e joga lá para que ninguém veja as vergonhas daquela senhora que caiu, nem acredito.
abominações têm tomado conta das religiões do mundo. Deus está observando isso. Isso é babilônia de Deus. Religiões que adulteram a palavra de nosso Senhor. Hoje em dia você vai na igreja e você escuta a palavra do jeito que você quer ouvir. Sabia que tem igrejas transgêneros? Pastores, o pastor hoje não sabe que é transgênero, né? Confusão. E eles acham que é normal. Por quê? Porque eles retiram determinada parte da Bíblia e só usam aquilo que para eles é aceitável. Isso é babilônia. Isso tem sido feito no protestantismo, no catolicismo, nas igrejas evangélicas. As pessoas têm rejeitado a palavra de Deus e querem impor um modo diferente de adorar, diferente do que está prescrito no Deus da palavra sagrada. E Apocalipse nos mostra qual é o símbolo que representa a Babilônia. Vocês lembram dessa passagem? Quem quiser ter sua Bíblia? Apocalipse 17, 1 a 5. Veio 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a condenação de quem? Da grande prostituta Babilônia. Prostituta por quê? Porque se prostitui com todas as doutrinas falsas, com todas as religiões, abandonando a palavra de Deus. E diz que essa grande prostituta está sentada onde? O que nós vimos nessa semana que significa águas na profecia? Pessoas, lugar populoso, lugar amontoado. Então a prostituta babilônica domina sobre muita gente, com a qual fornicaram os reis da terra. A prostituta babilônica domina sobre quem? Sobre os reis da terra. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, a gente vê tudo se cumprindo. Tudo se cumprindo. E os que habitam na terra se embebedaram com vinho. Que vinho é esse? Doutrinas falsas. E o negócio tornou tão comum que todo mundo acha normal determinadas doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus. O evangelho lido na maioria das religiões hoje é o evangelho segundo eu mesmo, e não segundo Jesus Cristo. E os que habitam na terra se embebedaram com vinho de sua fornicação. E levou um espírito a um deserto e viu uma mulher. O que significa mulher na profecia? Igreja, assentada sobre uma mesa de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? É se fazer de Deus, querer estar no lugar de Deus, tomar prerrogativas que pertencem somente a Deus. Babilônia faz isso. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Qual que é a cor de uma igreja, irmãos? Igreja conhecida, os bispos vestem de púrpura e escarlata. Já perceberam isso? E seria adornada com ouro, pedras preciosas e belas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da injustiça da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Não é o que a gente vê hoje? Não é exatamente isso. E eu acho interessante quando diz mistério. Vocês já perceberam que as religiões hoje elas estão gostando dos mistérios? Elas inventam as coisas, umas revelações, umas coisas assim, né? Mistérios, abominações diante de Deus. E diz mais: a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Agora vamos ver de novo. E vi que a mulher, e vi que essa igreja estava embriagada com o sangue dos santos, sangue das testemunhas de quem? Vocês já estudaram sobre o período de perseguição religiosa do povo passado? 1260 anos. Uma parte desse período foi conhecido como o período da Inquisição. Depois em casa, você pesquisa na internet, hoje é mostra as coisas, né? Sobre os instrumentos de tortura que eles inventaram.
a porta de fora também cheia de pregos enfiados. E eles enfiavam a pessoa ali e fechavam. Se a pessoa não voltasse para as doutrinas que eles ensinaram. Quantos mártires foram queimados na fogueira? Vocês lembram da história de Jesus? Quem já leu o texto comigo? Maravilhoso, né? Eu tinha vontade de ir na região da Alemanha, lá, só por causa de Jesus. Eram companheiros na pregação do Evangelho. E pasmem, eram membros até hoje da Igreja Católica da época. Mas eles viram ele e começaram a falar dele. E então eles foram perseguidos até que foram mortos. João foi queimado. E Jerônimo também seria queimado logo após o batismo. Mas Jerônimo se acovardou. Vocês lembram dessa história? E ele voltou atrás. Quando os padres fizeram a pergunta dele, você vai mesmo morrer? Ou você rejeita a sua fé? Ele rejeitou a sua fé humana. Só que depois ele se arrependeu, né? Ele se vergonhou e falou assim: ele deve ter sentido a pergunta primeiro. Meu amigo acabou de ser queimado e eu me acovardei. E ele então fala: não, eu não me arrependo do que eu tenho pregado, porque o que eu tenho pregado é a palavra de Deus. Eu prefiro morrer, porque ele também foi queimado. Já ouviram falar dos valdenses? A história dos valdenses? Ela é tremenda. Os nossos jovens, leem a história dos valdenses. O povo que teve que fugir para as montanhas, para fugir da perseguição religiosa. O povo que treinava seus filhos desde pequenininhos para serem pregadores da palavra de Deus, sabendo que eles seriam mortos. Mas mortos seriam salvos, porque estavam fazendo o trabalho de Deus. E aquele jovenzinho saiu de casa com pedaços da Bíblia costurados em sua roupa, porque você não podia dar. Se você fosse comprado uma Bíblia, você seria morto. Que coisa, não? E eles saíam ali costurados, né? Com aquele pedacinho, ninguém tinha Bíblia, irmãos, nós temos hoje a Bíblia, né? Quanto tempo você passou hoje lendo a palavra de Deus? Você não quer ler, não quer estudar. Quando lê, a gente lê correndo assim, fecha e vai mexer no celular, na internet, na televisão, nas séries, na Netflix, acaba com esses demônios na sua casa. Acaba com isso. Vamos com a palavra de Deus. Aquele jovem saiu um pedacinho e eles iam de cidade em cidade. E quando eles encontravam alguém que eles achavam que podiam confiar, eles partilhavam a palavra de Deus com eles. Sabe o que o exército de Roma fez com os valdenses? As mulheres e as crianças fugiram quando eles atacaram determinada vila valdense, fugiram para dentro de uma caverna. Mulheres, crianças e idosos. O exército tampou aquela caverna de pedras, colocou fogo dentro da caverna, para que as pessoas morressem queimadas e sufocadas. Uma igreja embriagada no sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus. E hoje qualquer coisinha que a gente fala, eu não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, não. Eu não vou mais adorar a Deus. Qualquer coisinha, gente, é assim, por que, Senhor? Por que eu estou doente? Por que eu estou desempregado? Por que, Senhor? E eu só me lembro do apóstolo Paulo falando assim: vocês não sofreram até o sangue. A gente pensa que Deus é muito exigente e ele de fato é. Ele não quer ninguém por piedade, ele quer ninguém por piedade. Ele quer eles ao serviço dele. E ele quer a nossa vida. Se ele achar que ele deve expor, ele vai expor a nossa vida. Nós estamos dispostos a morrer por amor a Deus. A sermos presos, a apanhar, a sermos açoitados, como Paulo e Silas, e a depois de apanhar, ficar preso lá, machucado, com dor, e ainda assim fazer o quê? Ficar resmungando? O que eles estavam fazendo na prisão? Cantando. Irmãos, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Mas a profecia continua descrevendo para a glória como uma meretriz montada uma besta de 7 cabeças. É muito interessante quando você vai pesquisar sobre Roma. Roma é conhecida na Itália como uma cidade que está sobre 7 nomes. Sabia disso? E o Vaticano está onde?
E ali fala também sobre os 7 reis. A profecia dos 7 reis, nós ainda não sabemos exatamente o que é. Mas quando ela se cumprir, nós sabemos. Existem alguns pastores que dizem que esses 7 reis são 5 reinos que já caíram, os outros que ainda existem e outros que viraram. Nós temos Apocalipse 17 sobre o 8º reino. Nós temos um pastor na nossa igreja que acredita que esses 7 reis são 7 papas. Não existe problema nenhum, porque a Bíblia diz que aquilo que não foi revelado, ela pertence a quem? A Deus. Nós podemos, né? Não, senhor, será que é isso aqui? Não tem problema nenhum de divertir, desde que não seja naquilo que é a doutrina da salvação. Mais breve, porque essa profecia vai ser cumprida daqui a alguns dias, nós vamos saber exatamente. O que importa entender é que Roma papal está representada pela 7ª cabeça. E pouco antes da segunda vinda, que dia então? Hoje? Não é hoje que é pouco antes da segunda vinda? Roma é vista como uma meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo com as suas doutrinas falsas. E ela age em conjunto com o último império, o 8º. Teve uma campanha da fraternidade, eu procurei, eu não tive tempo de procurar com mais afinco. Teve vídeos, já tinha esses vídeos salvos, como Mateus traz, a gente faz muita coisa, né? E tinha as imagens onde o Papa se reúne com representantes de muitas religiões. Vocês lembram disso? Tinha ali budista, tinha hinduísta, tinha pessoal catequista, tinha espírita, tinha todos os tipos, né? Muçulmanos, e cada um estava com um amuleto representando a sua fé. E por fim eles fazem uma oração de conjunto dizendo que todos estão juntos, que todos servem a Deus, né? Cada um do seu jeito, com o seu Deus, como ele entende, e que não tem problema nenhum. E eu fiquei impressionada com aquilo. Não é de fato Roma dominando sobre as religiões do mundo. Babilônia moderna é a Roma papal com suas filhas, igrejas evangélicas e protestantes, que embriagam o mundo com suas falsas doutrinas. A doutrina que hoje tem mais de me assustado foi pregada nessa semana da fraternidade. Essa primeira da lista, que não é necessário crer em Jesus para ser salvo. Todo mundo tem direito a ir ao céu. Mas o que diz em João 14,6? Se você quiser anotar esses versos para depois brincar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus Cristo. Alguém já abre a Bíblia lá em João 1,12, para a gente ver alguns versos. Não vamos ver depois. Então essa é uma doutrina falsa. Só existe salvação em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, irmãos. Isso é a doutrina de Babilônia. Só o nosso Senhor Jesus pode nos salvar. E para ser salvos nós precisamos crer nele, porque ele é a porta, ele é a rocha, ele é o Messias, ele é a salvação. A outra doutrina mentirosa: todas as pessoas são filhas de quê? Filhos de quem? Hoje todo mundo fala, né? Todo mundo é filho de Deus. Será que é verdade isso? Quem abriu a Bíblia, né? De João 1,12, leia para mim, por favor. Olha a gentileza, de João 1,12. Será que é verdade que todo mundo é filho de Deus? Mas a todos quantos o receberam,
você vier para mim e me contar um problema seu, eu posso falar, seu irmão, a senhora está perdoado? Posso? Abominação, blasfêmia, né? Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Né? Qual o dia que nosso Senhor Jesus nos manda guardar, que nós vimos aí a marca de Deus, o sinal de Deus? Sábado. Mas eles mudaram para que dia? E todas as igrejas evangélicas e protestantes seguem esse? Poucas as que não seguem. Não é impressionante? Adoração à imagem. Mudaram inclusive os 10 mandamentos. Tiraram lá, né? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, e colocaram outro lugar. Né? Eucaristia, sacrifício das minhas irmãos. A missa para nós é impressionante. Terrível. Primeiro, muitas vezes as pessoas falam assim, se convidar, você vai jogar. Tem gente que não vai não. Porque eu vou jogar comigo. Mas é uma festa. Não. Sabe o que significa a missa? Você tem conhecimento disso? A missa significa o sacrifício de Jesus. A Eucaristia, quando o padre distribui aquela hóstia, de acordo com as palavras que ele fala, eles acreditam nisso, eles têm plena convicção que o padre reza ali e aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo, literalmente. Ou seja, eles acreditam que fazendo a missa, eles estão sacrificando Jesus novamente, e que o sangue é o vinho, é o sangue de Cristo, e o vinho, eles é alcoólico, que vai ser terrível. Mas terrível. Mas depois você vê lá, esse teste de Deus, lá está escrito que Jesus morreu uma só vez. Mas eles dizem que na missa estão sacrificando Jesus continuando. Não foi terrível? Terrível isso. Vida após a morte, foi terrível. As pessoas acreditam que morre e que depois vão viver. Ou seja, a morte não é nada, né? E isso virou uma moda agora, né? Às vezes eu estou mexendo na internet, alguma coisa, e passo nas propagandas e eu fico vendo, gente, como é que o cristão assiste esses filmes? Esses filmes que hoje estão na moda, da telemarketing, né? Eu não assisti, não. Eu não assisti, não. Depois o ator parece até que morreu, não cidade. Não está bem. Ele é o corpo de Raul Salomão. Eu li um texto dele assim, meus filhos não estão reconhecendo a voz do menino. Está todo mundo sentadinho. A gente não vai ao cinema, a gente não vai ao cinema, não. A gente não toma café também, não. Nem Coca-Cola, tá? Não compra presunto, não compra. Mas o que a gente faz? A gente traz o cinema para dentro de casa, né? Pecado mesmo. E é moda hoje falar, né? E tem muitos jovens que têm se suicidado, crendo nessa mentira aí. Aí eu vou morrer, mas então vou melhorar, vai parar no sofrimento, vai acabar essa vida. Já virou essa tristeza? Que doutrina de amor. Não sabendo eles que a palavra de Deus diz que Deus nos deu uma vida e depois dela outra. Uma vida só. A outra doutrina que é consequência da doutrina da imortalidade da alma, inferno, purgatório, sofrimento eterno. Irmãos, vocês acreditam que Deus, amoroso como é, ia ter um lugar lá no inferno, um lago de fogo? Isso deixa qualquer pessoa maluca. Com medo, né? Eu vou morrer, vai que eu vou para o inferno. Vou ficar a eternidade sofrendo dentro do lago de fogo. Não. Você já morre. Deus não tem prazer aqui, nem na morte, nem no sofrimento do ouvido, não. Pelo contrário, Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. O purgatório, você morreu, você era uma pessoa mais ou menos, né? Então você não vai nem para o céu nem para o inferno, você fica no meio termo, estacionado até ver se alguém consegue te puxar para cima ou para baixo. E é interessante que eles falam assim: se você rezar, o marido foi católico, né? Se você rezar não sei quantas missas, fulano sai do purgatório e vai para o céu, né? Mas se você não pagar lá tantas missas, ele vai para onde? Vai para o inferno.
abriu uma porta lá, que estava não sei quantos anos fechada, e ele disse que todo aquele que fosse lá e virasse a porta teria perdoado todos os seus pecados. Quem não pudesse ir, que pagasse uma quantia lá por todo mundo que fez pecados para perdoar. Absurdo. Você não precisa de arrependimento, né? Não precisa de mudança de vida. Você pode continuar continuamente em pecado. Doutrinas diabólicas, né? Doutrinas da Babilônia. A advertência de Deus em Apocalipse é: caiu, Babilônia. Babilônia caiu por causa dessas doutrinas diabólicas. O vinho da iniquidade distribuído a todo mundo. E em Apocalipse 14, verso 9 a 11, nós encontramos a terceira mensagem. Irmãos, isso é extremamente importante, sabe? Porque essa mensagem aqui é a última mensagem que Deus vai dar ao mundo. É a última mensagem que Deus tem. Quando terminar a pregação dessa mensagem, o que acontece no céu? Quem é? Jesus sai do Santíssimo do Santuário. E o que significa Jesus sair do Santíssimo do Santuário? A porta da graça e do evangelho foi fechada. O que isso quer dizer? Que a oportunidade de salvação acabou. Essa é a última mensagem de misericórdia. Seguimos o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus é o vinho que se deitou não visitar os gastos da sua ira, e será atormentado de fogo e enxofre diante dos santos anjos, e diante do céu e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta essa imagem, e aquele que recebeu o sinal do céu. Qual o sinal da besta que nós vimos? Quando o nosso Senhor Jesus voltar, quando nós passarmos um milênio no céu e voltarmos aqui, os ímpios serão destruídos, e se cumprirá o final desse texto. Cairá fogo do céu, e eles serão atormentados por fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante de quem? A última mensagem de Deus é: sai dela, filho. Caiu, Babilônia. E a outra terceira coisa: sai dela, meu, para que vocês não participem do vinho da ira da sua comunicação. Para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorram nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou do quê? Da iniquidade de Deus. Pouco depois do nosso Senhor Jesus sair do santuário, irmãos, o que começa aqui na terra? Nós vamos falar isso aqui, né? Quem é que começa aqui na terra? A 7? É sério? Como as coisas vão, né? Como os acontecimentos estão em ordem cronológica, como correto, como Deus ordenou. E qual que é a terra de toque da lealdade, irmãos? Qual é o selo de Deus que nós vimos? Vocês estão no pergunto qual é, irmãos? Eu quero ver para vocês essa segunda parte. O Senhor me apresentou assuntos, está no livro Mensagens Corridas, volume 3, página 413. O Senhor me apresentou assuntos que são de urgente importância para o tempo presente e que se estendem ao futuro. Foi-me assegurado que não havia o quê?
prolongando, né, que a comunicação vai ser breve. Vimos que quando isso acontecer, Satanás vai fazer o quê? Prodígios, milagres, maravilhas, e se possível fosse enganar até os escolhidos. E vimos também que nós estamos no tempo do quê, irmãos? Juízo investigativo. Você está preparado para comparecer hoje diante de Deus? Se você não for chamado do céu? Qual é a nossa situação diante de Deus? Estamos prontos para os acontecimentos finais? Amanhã nós teremos, irmãos, os acontecimentos do último ano desse ano. Sabia que a Bíblia de profecia diz exatamente o que vai estar acontecendo aqui na terra no último ano? Impressionante como Deus é exato. Mas a mensagem para nós agora, que nós vamos voltar para casa, está lá em sua família, 1:14. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ai, que bom que Jesus está voltando. Eu quero que Jesus volte logo. Mas olha o que a sua família diz. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor será o quê? Amargo. Os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira. Suas entranhas serão como lixo. E olha que interessante, as pessoas hoje confiam nas suas riquezas. Tem um monte de milionário construindo bunkers, vocês não ouviram falar sobre isso? Bunkers são aqueles lugares como uma caverna, né, muito seguro, são cheios de modernidade, cheios de conforto, né? Cheios de mantimentos, de vida. Eles acham que vão estar seguros ali, coitados. Mas a Bíblia diz que nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo. O Brasil será consumido, é isso? Quem vai ser consumido? O mundo inteiro será consumido, pois ele dará o fim repentino a todos os que vivem em terra. Se você não está se preparando, um dia talvez um dia de fim. Será um dia terrível, um dia de escuridão, um dia de trevas, para aqueles que não se esconderam debaixo das asas. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia é que hoje nós vivemos na graça. Hoje nós temos tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos transforme enquanto ainda há salvação. Os que puderem, vamos nos olhar para lá. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor nos deixou a tua palavra, Senhor. Guia seguro, guia fiel para o caminho da salvação. Amém. Tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Um carinho especial eu peço a ti pelos irmãos que estão presentes em você, que têm se esforçado para que todos esses dias se encontrem. O Senhor derrama sobre eles possam dobrar a proteção do Espírito. Senhor Deus, nos ajuda a entender a tua palavra, a praticá-la e a ensinar aos outros, Senhor, que o Senhor está vindo nos buscar. Em breve nós iremos para casa, longe do sofrimento. Perdoa, Deus, os nossos pecados, guarda-nos de todo mal, pois pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus.